Primeiro jogo entre New York Knicks e San Antonio Spurs nessas finais da NBA de 2026. Cara, primeiramente, uma vitória inesperada do New York Knicks. Eu mesmo falei que essa série seria 4-2 para o San Antonio Spurs. E aí o palpite já começa a mudar. Será que vai ser em 100 jogos mesmo decidir essa série? Porque San Antonio Spurs nunca tinha perdido um jogo 1 em finais em sua história. E perdeu logo para esse, entre aspas, azarão New York Knicks, com uma partida fantástica de Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, mas vamos por partes. Vamos começar falando primeiro do primeiro quarto. Galera, antes de começar o vídeo, eu preciso dar alguns avisos para vocês. Primeiro de tudo, você sabia que mais de 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas? Então vamos mudar isso aí, pô. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like no vídeo e comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dessa série entre New York Knicks e San Antonio Spurs até agora. Fez tudo isso, podemos voltar pro vídeo. Tamo junto. No primeiro quarto, Josh Hart, uma máquina de rebotes e rebotes ofensivos ajudando o Knicks a abrir uma vantagem. Cara, pra quem assistiu o jogo, no começo do jogo, o Knicks abriu uma leve vantagem, muito por conta do Josh Hart com seu coração de aço, correndo em todos os rebotes, correndo em todas as bolas, para manter a posse viva para o New York Knicks. Foi uma pena que o Josh Hart acabou com problema com faltas, principalmente no primeiro quarto, e teve que sair para a entrada dos reservas. Com o Josh Hart na quadra, o New York Knicks estava com uma vantagem muito grande para cima do San Antonio Spurs. E aí o Hart vai para o banco, como eu acabei de dizer, por problemas com faltas. E aí eu pude sentir uma situação no primeiro quarto do jogo, que foi o San Antonio Spurs um pouco nervoso, né? A falta de experiência pode ter pesado. A gente conseguia ver o Wembanyama forçando algumas jogadas, principalmente o Stephen Castle, que não estava conseguindo fazer o jogo dele no primeiro quarto. E eu senti que o San Antonio Spurs precisava ter mais calma com a bola, né? Eu sei que, tipo assim, a afobação é normal, primeiro jogo em casa, eles queriam dar a vitória para a torcida de todo jeito, mas o New York Knicks é, querendo ou não, uma equipe mais experiente que o San Antonio Spurs. É uma equipe que conseguiu baixar o nervosismo. Se você vê, os jogadores não jogaram nervosos, e isso foi muito mais pro lado do San Antonio Spurs. E aí, o Brunson no primeiro quarto foi muito bem marcado, tanto é que ele terminou o primeiro quarto com apenas 2 pontos. Se a gente for para as estatísticas só do primeiro quarto, o San Antonio Spurs bateu 6 lances livres só no primeiro quarto, e o New York Knicks não bateu nenhum. O San Antonio Spurs teve uma grande vantagem de lances livres nesse jogo. O aproveitamento nos 2 pontos, o San Antonio Spurs teve 42% e o Knicks 38%. E na bola de 3, o Spurs teve 33% e o Knicks 27%, com uma batalha de rebotes bem equilibrada, 16-13, e assistências 6 para o Knicks e 5 para o San Antonio Spurs. Outro ponto que eu anotei aqui foi, metade do primeiro quarto começaram os turnovers do Knicks, e aí o San Antonio Spurs conseguiu abrir vantagem. Isso começou também com a entrada de Dylan Harper. Esse moleque tá no seu ano de calor, eu já cansei de falar isso nos outros vídeos que eu fiz aqui sobre esses playoffs falando do San Antonio Spurs. O Dylan Harper entra no jogo com uma maturidade gigantesca e consegue simplesmente acalmar. Cara, é bizarro você falar que um moleque calouro que teve que acalmar os ânimos da equipe, porque entre aspas, os titulares não estavam conseguindo acalmar, estavam muito nervosos. E aí o Dylan Harper entrou, coincidiu com o número de turnovers aumentados do New York Knicks, e o San Antonio Spurs conseguiu abrir uma boa vantagem no primeiro quarto. E outra coisa que aconteceu, que foi uma coisa bastante nova, né? No primeiro quarto, com o Wembanyama fora, o New York Knicks perdeu por 8 pontos. Ou seja, o San Antonio Spurs venceu sem o Victor Wembanyama em quadra. Isso não acontecia nesses playoffs. Toda vez que o Wembanyama ia para o banco, o que é que acontecia? Os adversários aproveitavam principalmente para atacar o garrafão, que eu vou chegar lá nessa situação no quarto quarto, mas os adversários aproveitavam para atacar o garrafão, e o que é que acontecia? O San Antonio Spurs acabava perdendo o jogo nesses minutos sem o Wembanyama. Mas, por incrível que pareça, com a entrada do Dylan Harper, minutos de Luke Cornet, o San Antonio Spurs conseguiu vencer por 8 pontos New York Knicks, e foi uma coisa bastante surpreendente. Falando agora do segundo quarto, Karl Anthony Towns estava atacando muito bem a cesta, mas com pouco espaço do perímetro. Se a gente for olhar aqui as estatísticas só do Karl Anthony Towns, a gente vê que ele terminou com 0 de 2 nas bolas de 3. Por quê? Porque ele não estava tendo espaço. Toda vez que ele pegava a bola no perímetro, muitas vezes os jogadores cercavam ele, ficavam em cima para não dar espaço para ele arremessar. E nas duas tentativas que ele tentou, ele estava muito marcado e mesmo assim acabou errando. Mas o Karl Anthony Towns dentro do garrafão, no segundo quarto, já começou a ser um pouco mais agressivo, já começou a, quando ele não conseguia ir para a cesta, ele conseguia achar algum companheiro livre. Foi uma situação muito boa para o New York Knicks, porque normalmente quando você tem a sua principal especialidade, que no caso do Towns é a bola de 3,
Anulada, você começa a querer forçar chutes, você começa a querer forçar arremessos, e o Towns usou a inteligência, usou a experiência que faltou pro San Antonio Spurs no jogo de hoje e conseguiu achar a melhor opção, seja um passe, seja uma cesta. Outro ponto é, Alvarado veio bem do banco, marcando muito bem e defendendo bem, como sempre. Cara, o Alvarado, ele é um cara muito agressivo e mesmo assim, mesmo vendo o Wembanyama, ele tentou uma cesta bizarra e conseguiu fazer a cesta em cima do Wemby. O José Alvarado é aquele cara que entra com energia e é muito importante na rotação do New York Knicks. Fora José Alvarado, temos que falar também de Landry Shamet. Olha a partida do Shamet hoje. Se a gente clica nas estatísticas, 13 pontos, 3 de 5 nas bolas de 3 e fundamental para a equipe do San Antonio Spurs. Você olha o plus-minus, ele ficou com menos 10 de plus-minus, né? Ou seja, um plus-minus negativo. Mas nesse caso, plus-minus é uma situação mentirosa, porque o Shamet foi bastante importante para essa vitória do New York Knicks. Vassell, vamos falar aqui de Devin Vassell. Devin Vassell, ele foi mal no jogo de hoje, cara. O Devin Vassell é um cara que a gente espera mais. Ele terminou a partida com 9 pontos. E até o segundo quarto, o Vassell não tinha pontuado muito bem. Ele tinha acertado só uma bolinha de 3. Ele é um cara que, marcando, ele até teve bons momentos na marcação. Mas faltou muito mais agressividade do Vassell, faltou aproveitamento melhor do Vassell, né? Que ele terminou a partida com 4 cestas em 11 tentativas, um aproveitamento de 36%. E ele é um jogador que precisa pegar fogo para o San Antonio Spurs conseguir ter mais vantagens, né? E temos que falar também de Julian Champagnie, que até o segundo quarto estava com 5 de 6 nas bolas de 3 pontos. A partida do primeiro tempo de Julian Champagnie é sensacional. O San Antonio Spurs consegue abrir uma boa vantagem no segundo quarto por conta de Julian Champagnie, que não estava errando nada. Ele simplesmente parecia o Klay Thompson ali, paradinho do lado da quadra, uma bola nele e ele matava a bola de 3. Então, o Julian Champagnie no primeiro tempo, né, primeiro e segundo quarto, que a gente vai falar um pouco mais dele depois, foi fundamental para o San Antonio Spurs. E aí a gente chega no terceiro quarto que começa a reação do New York Knicks. Chegou ao terceiro quarto com 21-2 em pontos de transição para o Spurs. O Spurs estava tomando muita vantagem em pontos de transição, principalmente por conta dos turnovers do New York Knicks. Dylan Harper entrava, roubava uma bola, conseguia acelerar. Teve um turnover também do Jalen Brunson, que o De'Aaron Fox roubou a bola dele e conseguiu fazer a cesta. Ou seja, pontos de transição, o San Antonio Spurs estava dominando. E aí o Spurs estava jogando com muita raça e muitos rebotes ofensivos com Castell e Champagnie. No terceiro quarto, o Champagnie foi fundamental nos rebotes ofensivos. Ele parou de pontuar, a pontuação dele foi inexistente no terceiro quarto. O Castell deu uma acordada, uma leve acordada. Ele terminou a partida com 17 pontos e a maioria desses pontos foram no terceiro quarto. Foi quando ele conseguiu acordar para o jogo, principalmente com seus rebotes ofensivos. Conseguia fazer uma cesta ou outra pegando rebote, inclusive foi uma cesta acrobática, né, que o Fox deu quase com airball. E o Stephen Castell chegou lá e conseguiu fazer uma cesta muito bem no terceiro quarto. Mas aí, o terceiro... Aqui é o destaque, tá? Terceiro quarto de Karl-Anthony Towns, tanto no ataque quanto na defesa, quando não achava espaço para pontuar, conseguia acionar os companheiros, como eu falei anteriormente. Karl-Anthony Towns no terceiro quarto teve um end-one dele, que foi fundamental para o time conseguir, dá pra gente ganhar esse jogo. O Karl-Anthony Towns conseguia achar o Landry Shamet quando ele atacava o garrafão. O Karl-Anthony Towns conseguia fazer cestas no Wembanyama, e eu especifiquei aqui na defesa. O Towns defendeu muito bem Victor Wembanyama nesse jogo. O Victor Wembanyama terminou a partida com exatos 6 de 21 nos arremessos, uma partida muito abaixo. Apesar dos 26 pontos, foram 12 pontos no lance livre, 6 de 21 no aproveitamento, 29% e 2 de 9 nas bolas de 3. Muito disso por conta de Karl-Anthony Towns e também da defesa de Mitchell Robinson, que a gente tem que falar aqui, que o Mitchell Robinson entrou muito bem vindo do banco. Não foi aquela partida, uau, foi o X-Factor do jogo, mas nos seus minutos ele conseguiu ir muito bem. E aí o outro ponto foi impacto de Josh Hart. Olha as estatísticas do Josh Hart. Isso aqui são as estatísticas gerais, não só do terceiro quarto. O Josh Hart fez 3 pontos, mas ele teve 15 rebotes, 6 assistências, 4 roubos e 1 toco. Cara, é simplesmente o jogador mais fundamental para o ânimo da equipe da partida. O Josh Hart, na nota SofaScore, teve a maior nota da equipe do New York Knicks, com 8.3. Cara, o Jalen Brunson foi fenomenal, né? 30 pontos, decidindo o jogo, vamos chegar no último quarto. O Karl-Anthony Towns foi fundamental para deixar o time vivo no jogo. O Giannunobi, a gente vai falar muito desse cara também. Mas, cara, o Josh Hart, muita gente fala, é o coração da equipe, não é à toa.
faz seus 3 pontinhos, porque ele sabe, pô, já tem gente para pontuar, eu não preciso pontuar. Ele teve alguns arremessos que ele precisa melhorar, porque estava muito livre, mas nos 15 rebotes do Hart e 6 assistências, com problema com faltas, é uma coisa que tem que ser destacada. O Josh Hart foi fundamental para a vitória do New York Knicks hoje. E agora vamos para o quarto quarto, né? Primeiro a gente tem que falar de Landry Shamet, que toda vez matava uma bolinha em momentos pontuais, mas uma situação do quarto quarto foi fundamental para a vitória do New York Knicks, que foram os 8 pontos seguidos de OG Anunoby. OG Anunoby, no começo do quarto quarto, meteu 8 pontos seguidos, que ajudou a abrir uma boa vantagem lá para o New York Knicks, mas o jogo continuava equilibrado. Mas sem esses pontos, o New York Knicks não teria vencido o jogo. E o OG Anunoby, com frieza, estava marcando muito bem, porque ele é um leão defensivamente. Terminou a partida ainda com 17 pontos e 3 rebotes. E ainda teve essa run de 8-0 particular, né, que foram 8 pontos só dele. Foi fundamental para essa vitória. Temos que falar também de outro ponto. Champagne sumiu no segundo tempo. O cara que fez 5 de 6 no primeiro tempo terminou com 5 de 10. Ou seja, no segundo tempo ele tentou 4 bolas de 3, não acertou nenhuma e só fez 1 ponto de lance livre. Terminou o jogo com 16 pontos, pegou 10 rebotes, sendo deles a maioria rebotes ofensivos. Beleza, isso tem que ser destacado. Ele conseguia manter posses vivas, mas, pô, faltou o Champagne, né? Ele teve, desses 4 arremessos que ele errou, alguns foram abertos. Ele tijolou, teve arremessos que nem no aro pegou, era só na tabela, tabelaço. Então, a queda de rendimento dele pode ter feito com que o San Antonio Spurs caísse e não conseguisse pontuar mais, né? Conseguisse só depender do Victor Wembanyama e do Stephon Castle, que estava pontuando bem no segundo tempo. Mas um ponto é, os 8 pontos seguidos de Jalen Brunson. Cara, o Jalen Brunson saiu machucado no primeiro quarto, voltou, tava putaço com os juízes, tava dando dedo na cara de um, dedo na cara de outro. O Scott Foster, amigo do Chris Paul, como disse Ricardo Bugarelli, tava de sacanagem com o Jalen Brunson, né? Ele teve puxão de camisa, teve pisão no pé e o juiz não dava falta no Jalen Brunson. Ele se azoou e fez 8 pontos seguidos. Aí sim, abrindo vantagem para o New York Knicks. Só que depois de aí, Pete Johnson pediu um timeout, organizou a equipe. E aí, o Victor Wembanyama matou uma bola de 3 importantíssima. Ele estava 1 de 7 e essa bola foi a 2 de 8 dele. Matou uma bola importantíssima para cortar a vantagem. E aí, teve um lance livrezinho do Champagne, mas foram 9 pontos seguidos do Wembanyama no último quarto para virar o jogo para o San Antonio Spurs. E aí, o Jalen Brunson, com aquela mágica dele, com aquela bola de 3, com rebote ofensivo, que inclusive ele mesmo pega, né? O New York Knicks erra um arremesso, o Brunson vai lá, pega o rebote, a bola volta nele, ele mata uma bola de 3 do corner e depois um floaterzinho maroto, que inclusive para mim teve falta, do Jalen Brunson para simplesmente acabar com o jogo. O jogo acabou ali. Josh Hart, para mim, o jogador mais importante da equipe. Cara, é muito fácil você olhar pro box score e falar, pô, o cara que fez 30 pontos é o melhor do jogo. Mas se você analisar não só o box score, mas analisar a partida como um todo e ver o que o Josh Hart fez para essa equipe do New York Knicks, pô, é uma paixão, mano. Se eu fosse torcedor do Knicks, eu seria apaixonado no Josh Hart, porque ter um jogador desse no time é bizarro. Eu acho que não tem como uma equipe vencer um título sem um jogador como o Josh Hart. Aqui, galera, De'Aaron Fox. Cara, o De'Aaron Fox, ele é fundamental para o San Antonio Spurs se quiserem vencer, porque é o jogador mais experiente da equipe, tirando o Harrison Barnes, mas o Harrison Barnes mal joga. É o jogador que tem que controlar a bola. Ele hoje, 3 turnovers o De'Aaron Fox cometeu na partida de hoje. Turnovers bestas, não foram muito forçados. A partida dele foi muito ruim, principalmente no aproveitamento. Ele teve 3 de 13 no aproveitamento. Bolinha de mid-range que ele não costuma errar. Eu sei que a primeira final dele pode acabar pesando, mas, pô, o San Antonio Spurs precisa que o De'Aaron Fox seja o veterano da equipe. O que é que vocês acharam desse jogo 1? Das finais da NBA. Comenta aqui embaixo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me ajudar a bater a meta de 100k de inscritos até o final do ano, fechou? Tamo junto, valeu, falou e até o próximo vídeo.